Falar sobre Mazé. Falar sobre Mazé provoca na gente, nas pessoas que a conheceram, uma mistura de alegria, saudade, emoções, sentimentos fortes. Porque a Mazé, ela tinha muito para falar, muito para escrever. E ela escreveu muito. Eu lembro que um dia nós não nos conhecíamos, ela ligou aqui e falou: Dona Ludimar, falaram para mim que talvez a senhora possa me ajudar com os meus escritos aqui. E eu fui lá na casa dela, passamos uma tarde inteirinha de tudo lá. De fato, era muita coisa, porque a Mazé era muito antenada com o mundo, com a natureza, com a política. Ela era muito antenada, ela tinha assunto para quase tudo. E aí, ela me mostrou aquele monte de caderno meio confuso, porque era o jeito Mazé de escrever. Ela começava num caderno, depois ela passava para o outro, aí o poema ela começava nessa página, depois, mais para frente, o resto tá lá, que eu mudei alguma coisa, então estava muito confuso. Aí eu trouxe para casa e fui separando tudo, então nós dávamos cadernos novos para ela e falava: olha, daqui para frente você escreve assim, cada um, mas não tinha jeito. Aí ela falava: quando eu vi já foi, era o jeito Mazé de escrever. Então eu trouxe para casa, digitei tudo, então a gente ia muito lá, passávamos tarde inteirinha lá, e cada vez que eu ia lá tinha mais caderno. E a Bernadette também digitou bastante coisa para ela. Então ela dava para fazer vários livros, porque ela falava, né, de tudo. E o sonho dela era ter um livro. Era o sonho dela. Então nós fizemos uma vaquinha, conversamos com o Panda, e o Panda fez lá na editora dele, de maneira artesanal, fez o livro dela. E um dia, numa roda literária da Casa do Poeta, lá no Porto do Saber, eu deixei para ler um poema dela no final. E aí eu peguei o livro, que ela não sabia que era dela, peguei o livro e li o poema, e ela ficou olhando assim com uma cara entre desconfiada e brava. Como que o meu poema foi parar nesse livro, né? E aí quando eu acabei de ler, eu falei assim: esse poema é de Maria José Delfino, que está no livro Anseios Poéticos. E ela foi uma alegria tanta, ela ficou tão emocionada, ela ficou tão feliz, e ela vendeu rapidinho, porque os amigos, os vizinhos, todos queriam, né? E ela tinha muita coisa para escrever, ela era uma máquina de escrever. Eram umas poesias de críticas super atuais, super corretas, entendeu? E aí, hoje ela está patronesse de uma cadeira da Academia de Letras e Artes de Praia Grande. E se ela não tivesse partido, hoje ela estaria com uma cadeira, né? Ela estaria usando uma cadeira da academia, mas ela é uma patronesse que jamais será esquecida. E uma honra, né, para uma academia ter uma patronesse como a Mazé, que estava lá no cantinho dela, uma potência, um talento, que ainda bem que deu para a gente conhecer e trazê-la ao mundo da literatura. Então, falar de Mazé é falar de alegria. Vou ler um poema da Mazé, que está no livro dela, Anseios Poéticos, no qual ela me fez uma dedicatória, a letrinha dela, dia 11/2 de 2017. Então ela fala: minha irmã de poesia, Ludimar, muito obrigada, Mazé. Olha que relíquia, que carinho que eu tenho aqui dela. Então eu vou ler assim: Prelúdio à vida. Quando os meus olhos se fecharem, quando a morte calar a minha voz, não lamentem o meu passamento, não digam nada, nem que fui boa ou má. Não lamentem o meu passamento, não poderei ouvi-los
fiquem em silêncio. Ouçam apenas o silêncio do nada que vem do meu corpo. Minha alma se desprenderá sutilmente da pesada matéria. Silenciosamente, invisivelmente, alçará voo para o infinito. Pairará sobre todos e depois voará livre pela amplidão do espaço. Não lamentem e nem chorem o meu passamento. Não estarei lá. Estarei descansando na relva verde, olhando a natureza, fluindo a vida. Vida pura e eterna. Estarei vendo e vivendo tudo com os olhos da alma. Não lamentem o meu passamento. No jardim da vida, de tudo se precisa: carinho, amor, compreensão, aconchego, família. No jardim da morte, tudo isso é efêmero, sem sentido. Estaremos sós nessa caminhada pelo túnel até encontrarmos a luz.